Fala galera do canal Segredo das Placas, sejam bem-vindos para mais um vídeo aí. Hoje então vamos falar sobre o Termistor, esse carinha aqui, Termistor WMZ75S. O pessoal tem muitas dúvidas aí sobre esse componente, como é que ele funciona, qual que é a função então dele no circuito, como testá-lo, né? Por que que a placa não liga, pessoal, e ele aquece demais. Então tudo isso a gente vai ver então aí no vídeo de hoje, certo? Gostaram então do assunto? O assunto esse vídeo vai estar muito bacana. Então já deixa aí aquele gostei, aquele joinha, né? Aqui na parte de baixo. Vocês ajudam aí o nosso canal a crescer. E se inscrevam também no canal quem ainda não for inscrito. Isso é muito importante aí para o nosso canal e vocês aí não perdem nenhum vídeo novo aí que eu estarei lançando em breve. Certo? Curtiu então? Se inscreveu? Ativa o sininho das notificações também. Vamos lá então. Este componente, pessoal, ele fica aí logo na entrada da fonte, né? Aqui tá um, ó, fora da placa, tá? Então a função dele, ele funciona aí como uma espécie de fusível. Só que, né, ao invés aí de um fusível, como a gente costuma ver aí nas placas, enfim, quando há um curto-circuito, né, ele abre, né? Ele estoura e ele abre o fusível e a placa então não liga mais. Esse componente, ao invés de acontecer isso, ele aquece o seu corpo, pessoal. Ele aquece o seu corpo aí bastante, impedindo então com que a tensão e a corrente fluam, né, no circuito, fazendo então com que a placa aí não ligue, né, pois ele está indicando para você, para o técnico, né, que há um curto-circuito então aí na parte de entrada dessa fonte. Então por isso, né, que o pessoal pega a placa lá, a placa não liga, ou chega lá na casa do cliente, né, a lavadora aí não liga, enfim, e vocês notam, né, que esse componente ali ele está bem preto, né? Como dessa plaquinha aqui, ó, né? Quase não dá nem para ver ele aí, mas ele está aqui, ó, tá? Bem preto. Por que que acontece isso? Porque, como eu disse, né, anteriormente, quando ele detecta um curto, então aí na fonte ele vai esquentar. Se ele ficar por um longo tempo, então aí segurando todo esse curto, ele vai ficar com a sua aparência aí bem preta devido ao calor, né, gerado então aí pelo seu corpo. Então não adianta, né, você substituir aí só este componente, né, quando a placa aí não liga. Não é ele o defeito, pessoal. Ele está apenas te indicando, né, que há um curto-circuito na fonte. Antes de você resolver este problema, ele não vai deixar aí de aquecer. Toda hora que você alimentar a placa, permanecer um curto na placa, esse componente vai esquentar bastante. Então, um teste que a gente pode estar fazendo com ele, né, ele tem uma resistência interna, né, no seu estado aí normal, quando ele está, né, na temperatura aí ambiente, vamos dizer assim, de em torno de 85 ohms de resistência. Tá? Então vou estar pegando meu multímetro aqui e vamos estar então aferindo este componente. Olha lá, galera, ó. 84,4 ohms, né? Perfeito, então. Como eu disse, ele pode variar, né? Essa resistência dele aí, não necessariamente que ela seja assim precisa, né? Como eu falei agora, ele varia, né? Vocês podem pegar aí o termistor em torno de 100 ohms, em torno de 60 ohms, né? Enfim, então você vai selecionar lá no seu multímetro a escala de BIP ou a escala de 200 ohms, né? Na escala lá de resistência, e ele vai dar mais ou menos isso aí, em torno de 85 ohms. Ele é um PTC, então quando ele detecta um curto, ele vai aquecer, né, o seu corpo, fazendo então, né, com que sua resistência interna altere para mais, né? Então a resistência dele alterando para mais não vai deixar mais passar a tensão e a corrente. Tanto é que se você mede as tensões ali na entrada dele, você tem a tensão da rede e na saída você já não tem mais, porque ele matou todo este curto aí, né, segurando então aí este curto aí através do interior então aí do seu corpo. Outros modelos então de placa, né, como as placas aí da Brastemp Consul aí bastante conhecidas do pessoal, os engenheiros lá, né, resolveram usar então um resistor no lugar aí do termistor, né, como nas placas da Electrolux. Por exemplo, essa plaquinha aqui usa então um resistor de 18 ohms, né, para fazer, ele faz praticamente o mesmo papel então aí, né, do termistor, né? Só que ao invés dele, quando ele aquece aí demais, ele vai abrir esse componente, esse aqui não volta mais a funcionar, né? Ele tem aí, ele aguenta um certo tempo, depois ele abre, aí vocês vão ver que ele vai estar preto, né? Estragou, esse aqui estraga. Já nessa placa aqui da CP, né? Podem notar aqui na entrada da fonte, né, um resistor então de 100 ohms, né, fazendo então o mesmo papel lá do termistor, né. Eu noto que o pessoal gosta bastante aí dos vídeos, né, quando chega então na parte prática, né, botar a mão na massa aí, né, não tanta teoria. Então vamos lá então.
Essa plaquinha aqui, né, ela está em curto, como eu falei para vocês anteriormente, eu não fiz o conserto dela ainda. Então eu vou estar alimentando ela agora para vocês verem aí a atuação então deste componente, pessoal, do termistor, né? Então essa placa aqui está com curto aí na entrada da fonte. Esse é o primeiro aí defeito que eu detectei nela, né? Não sei se ela tem outros defeitos, vamos estar ligando depois ela aí para saber. Mas então eu vou estar alimentando ela aqui na rede, né? Então se eu alimentar na rede, tá em curto, a fonte vai explodir, a fonte vai dar um estouro? Não. Por causa então do termistor, ele vai atuar, né? Vai esquentar bastante, não vai deixar dar então aquele estouro lá, né? Todo mundo conhece quando você liga lá um equipamento que está em curto, né? Dá aquele estouro, aquele pipoco, né? Então vamos lá então, vou estar alimentando aqui na rede agora para vocês verem que não vai acontecer nada. Ó, alimentei lá na rede, tá? Não aconteceu nada, né? Apenas aí ele aqueceu, realmente, ó, chega a queimar aí o dedo. Então agora eu vou estar ligando ele, pessoal, na nossa lâmpada série para vocês verem então aí o tempo de atuação deste componente, né? Essa lâmpada série aqui tem um vídeo no canal aí mostrando, né, o funcionamento dela. Enfim, eu vou estar alimentando ela aqui na rede, beleza? Já alimentei aqui essa tomadinha, né? Então essa lâmpada ela serve para detectar curto-circuito, né, em placas, em equipamentos eletrônicos, né? Enfim, tem um vídeo bem detalhado aí no canal falando então sobre ela. Então eu vou estar alimentando agora a nossa plaquinha na lâmpada série, né? Se tiver algum curto, ela vai estar detectando aí pra gente. Vamos lá então. Ah lá, ó, liguei, né? Ela já detectou que tem um curto-circuito aí no equipamento que eu liguei nela, tá? E olha o que vai acontecer aí em breve. Olha lá, ó, ela se apagou, pessoal, né? Se foi se enfraquecendo até que se apagou. Então, o porquê disso, né? Por que se apagou essa lâmpada? Parou, o curto sumiu, o curto, o que aconteceu? Não, simplesmente, né, o componente ali, o termistor, ele atuou, né? Conforme eu tinha falado para vocês, ele se alterou internamente, né? Fazendo então com que a lâmpada lá apagasse. O curto permanece ainda, mas ele segurou tudo para ele, então este curto não deixa mais, né? Ele não está deixando mais a tensão e a corrente passar adiante dele. Ele funciona como se fosse ali uma espécie de um registro d'água, né? Numa tubulação, ele fechou então esse registro agora, não deixa passar mais nada aí para frente. Tá segurando todo esse curto aí nele. Se eu encostar nele agora, eu vou queimar aí o dedo. Tá bem? Então agora vocês conseguiram entender, né? O tempo de atuação dele, como é que ele atua, né? E tudo mais. Estão gostando do vídeo, né? Tá bem bacana. Vamos para mais um teste prático aí para vocês entenderem como é que funciona internamente aí no componente, né? Quando ele detecta um curto. Esse teste é muito bacana de ser feito, vocês vão compreender aí perfeitamente o que acontece no interior aí do componente. Mas antes aí, quem ainda tá chegando agora no canal, quem ainda não me conhece, gostou do assunto, né? Tá gostando, já enfrentou aí esse problema, não soube resolver? Pessoal, eu tenho um curso aí completo sobre reparo em placas de lavadoras, Electrolux. Curso muito bacana, tá ajudando aí muitos técnicos no Brasil inteiro. Então você vai entender aí tudo sobre a placa, como é que a placa funciona, os componentes, o nome deles, a função deles, como testá-los e muito mais, né? Então a resolver aí diversos tipos de problemas que essas plaquinhas então apresentam. Também a montagem aí de testadores. Tem grupo de WhatsApp exclusivo de alunos e muito mais, com um preço aí muito acessível. Vou deixar o contato, né? Logo acima aí você pode estar entrando em contato comigo via WhatsApp, pode me mandar uma mensagem, um áudio, né? Que eu vou estar, assim que eu puder, eu vou estar então lhe atendendo aí, tirando suas dúvidas sobre o curso. O curso é online, você pode fazer aí de qualquer lugar, pelo seu celular, pelo seu computador, enfim, qualquer hora do dia. Então vamos lá. Eu vou estar então conectando essas garrinhas aqui no meu componente, tá, galera? Conectando então essas garrinhas e eu vou estar conectando aí no meu multímetro, né? Meu multímetro aí. Vamos lá então. Beleza então, galera. Como, né, nós já tínhamos acompanhado aí anteriormente, né? 85 ohms aí, mais ou menos, né? Isso aí. Tá certo? Então, o que eu vou estar fazendo agora aí para vocês entenderem como é que ele funciona internamente, este componente. Então, eu vou vir com a ajuda aí do meu estanhador, meu ferro de solda, né? Que deve estar aí mais ou menos uns 400 graus aí de temperatura. E eu vou aquecer, então, galera, eu vou aquecer esse componente aqui com o meu ferro de solda e vocês vão perceber o que vai acontecer lá no display, então, do instrumento. Vamos lá, então.
Olha lá, galera. O que está acontecendo lá no display do instrumento? A resistência interna do componente, que era, né, de 85 ohms, está elevando, né? Está elevando aí, ó, bastante, ó, já está em 100 e poucos ohms, né? E vai aumentando cada vez mais, ó. 200 e poucos ohms e vai elevando. Então isso acontece com o componente quando ele detecta um curto-circuito lá na plaquinha lá, né, da lavadora. Lá já está em 1K, 2K e vai elevando, ó, elevando 6K, olha lá, ó, 7K, 10K. Para quem não sabe, né, 10K, 1K, 1K, né, significa 1000 ohms. Né, 10K, 10.000 ohms. Então ele estava, né, em 85 ohms apenas e já está lá, ó, em 16.000 ohms, 20.000 ohms, né, e não para mais de subir. Tá? Então quando ele sobe assim a sua resistência, ele não deixa então aí passar, né, a tensão e a corrente, protegendo então lá o circuito, né, e não deixando dar aquela explosão. Então eu vou tirar o ferro de solda, notem lá o que vai acontecer, ó, quando eu tiro o ferro de solda. Ele volta ao seu estado normal, novamente, olha lá, ó. Notaram? Ó, 10K, 6, 5K, 4K e vai voltar então aí novamente aos 85 ohms, como a gente mediu ele lá a frio, né, anteriormente. Então, bem simples aí o funcionamento dele. Raramente este componente vai dar defeito, né? Ele não dá defeito, ele aquece bastante quando você resolve o curto ou quando você retira a lavadora da tomada, né? Ele esfria novamente e volta ao seu estado normal, né? Que são então os 85 ohms. Ó, já vai chegar lá novamente aos 85 ohms. Então, o defeito que ele dá, galera, é ficar muito tempo, né, segurando então este curto. Então, o que acontece? Ele vai ficar muito preto. Muito preto, ele fica muito tempo aí aquecido, né, com seu corpo aí aquecido, ele vai então começar a se esfarelar, a trincar, né, a se despedaçar. Esse então é o defeito aí dele. Mas raramente, né, você vai precisar aí trocar esse componente aí no circuito. Como vocês podem notar, essa plaquinha aqui também chegou para conserto, né? Também uma plaquinha aí que não liga. E o componente não está tão escuro, porque, né, provavelmente a pessoa lá não deixou tanto tempo a lavadora conectada na tomada depois do curto. Né? Então por isso que é bem importante vocês informarem lá os clientes, né? Não deixar a lavadora o tempo inteiro na tomada, só coloca na tomada quando vai utilizar mesmo lá para a lavagem da roupa. Quando terminou o processo, vai estender a roupa, já tira então da tomada, tá certo? Evitando então desse componente, né, caso a placa entre em curto, desse componente se esfarelar, ele derreter lá, enfim. Show! Então, galera, espero que tenham gostado aí do vídeo. Quem gostou e ainda não deixou aquele joinha lá, deixa aquele joinha então, né, lá na parte aqui de baixo. Se inscreva quem não for inscrito, né? No mês que vem agora aí, acho que dia 25 de março agora, o canal vai estar completando o seu primeiro ano, galera. Estou muito feliz aí, vou trazer umas novidades aí para vocês, né? Estou estudando ainda o que eu vou fazer, mas vamos comemorar junto aí, né? Porque esse canal aí atingiu um ano, né? Tá fazendo aí bastante sucesso, o pessoal está gostando aí dos meus vídeos, então eu devo tudo isso aí aos espectadores do canal. Então eu vou estar dividindo, né, essa felicidade aí com vocês, certo? Então, abraço a todos e até o próximo vídeo.